É fundadora também da editora Comênios e coordenadora da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita. Tem mais de 40 livros publicados sobre educação, filosofia, espiritualidade, didáticos e também psicografados. Trabalha em prol do diálogo interreligioso, milita por uma nova educação que inclua interdisciplinaridade, espiritualidade e autonomia do educando com mudança radical da escola tradicional. Inspira-se nos grandes clássicos da educação como Comênios, Rousseau, Pestalozzi, que tinham uma visão mais integral do ser humano. É um prazer a todos nós aqui em Campinas, né? Pessoas aqui de tantas casas espíritas aqui de Campinas, é um prazer para todos nós podermos ouvir mais uma vez a Dora Encontre, que há tanto tempo não vem em Campinas, né, Dora? Então é um prazer enorme ter você aqui. Espero que cada um aproveite e beba dos conhecimentos da Dora Encontre, que é sempre uma alegria. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Obrigada, Reginaldo. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Coube-me o tema falar sobre o que é a pedagogia espírita, que é o tema a que eu tenho dedicado grande parte da minha vida, né? Eu recebi essa tocha das mãos do Herculano Pires, de quem eu me considero discípula, porque eu frequentava a casa dele desde criança, e a minha mãe e meu pai eram amigos da família, e minha mãe ajudava, inclusive, a distribuir aquela revista Educação Espírita que ele tinha. Então, digamos assim, que eu me constituí como uma das herdeiras de Herculano Pires, herdeiras espirituais, claro, né? E tenho trabalhado nessa ideia. E hoje o que eu vou fazer aqui para vocês, para a gente entender melhor qual é a concepção da pedagogia espírita, porque quando a gente fala em pedagogia espírita, muita gente, espírita e não espírita, acha que nós estamos falando de evangelização, e não é isto, né? A pedagogia espírita é um conceito muito mais amplo, né? E nós vamos falar exatamente aqui que conceito é esse. Mas para entendermos esse conceito, nós vamos fazer um breve histórico, um passeio histórico pela pedagogia espírita. Primeiro, lembrando do seguinte, que Kardec, né, como esse livro, esse foi o primeiro livro que eu lancei pela editora Comênios, que são os textos pedagógicos de Hippolyte Léon Rivail traduzidos para o português. Então, Kardec era educador, né? Ele foi educador durante 30 anos na França, herdeiro de Pestalozzi, porque estudou com Pestalozzi na Suíça, e Pestalozzi tinha influência de Rousseau e de Comênios, que são os dois grandes autores também que me inspiram. Pestalozzi, Rousseau, Comênios são os três grandes clássicos da educação que inspiram todo o nosso trabalho, que eu considero o bisavô, o avô e o pai espiritual do Kardec, né? Vocês vão ver aqui que eu vou depois citar alguns trechos de Comênios, é uma maravilha. Pestalozzi, então nem se diga, são espíritos assim que realmente prepararam o caminho do espiritismo. Mas o Kardec, durante os 30 anos de dedicação à educação na França que ele teve, depois, quando ele começou a se dedicar aos fenômenos mediúnicos, ele não teve o tempo necessário para fazer o link entre a educação e o espiritismo, porque ele só teve 14 anos praticamente para formular toda a doutrina espírita, embora que se a gente lê o espiritismo, a gente com olhos pedagógicos, a gente vai ver que Kardec tem uma abordagem pedagógico-didática. Por exemplo, ele é super claro, direto, faz tudo em formas de perguntas e respostas, ou seja, ele é um educador quando escreve sobre o espiritismo. Ao mesmo tempo, a própria concepção do espiritismo, se nós entendermos bem o espiritismo, a própria concepção do espiritismo é uma concepção pedagógica, porque qual é o nosso objetivo no mundo? Não é autoeducação para evolução, para a perfeição? Então, a própria essência da vida é pedagógica. Então, quer dizer, a educação permeia todas as coisas. Porém, Kardec não teve tempo de fazer diretamente esse link, de formular uma proposta de educação espírita, né? Então, ele foi educador, discípulo de Pestalozzi, formulou o espiritismo, trabalhou no advento do espiritismo, mas a pedagogia espírita nasceria no Brasil, né? Então, é isso que nós vamos ver aqui, nessa história que eu vou contar para vocês, que tem uma história de 100 anos, exatamente de uns 110 anos, né? Porque começa com o nosso querido Eurípides Barçanufo, né?
Eurípides Bassanufo, que morreu em 1918, né? Então, esse ano está fazendo 100 anos que morreu Eurípides. E agora que eu estou falando isso, eu me dei conta, porque eu não me lembrava dessa data dos 100 anos. Vai fazer em novembro. O que acontece? O Eurípides Bassanufo, ele fundou o primeiro colégio espírita do mundo, né? E esse colégio, o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, foi fundado em 1907, era um colégio absolutamente de vanguarda, né? Quem é da área da educação aqui deve ter ouvido, conhece o José Pacheco, educador português, que agora está radicado no Brasil e que faz todo um trabalho de renovação da educação. Ele dirigiu durante 30 anos a Escola da Ponte, em Portugal, uma escola bastante alternativa, diferente, né? Que não tem sala de aula, que não tem nota, que não tem prova, que os alunos pesquisam livremente, fazem assembleias, etc. Pois esse educador português, que não é espírita, quando descobriu Eurípides Bassanufo, através dos livros que nós publicamos na editora Comênios, ele ficou tão encantado que ele passou a dizer que Eurípides Bassanufo foi o maior educador do século XX, né? E isso ele diz para qualquer um, diz em público, na televisão, em palestras, etc. E, de fato, a experiência pedagógica do Eurípides é fantástica. O que ele fazia nesse colégio? E quando a gente vai ver o que ele fazia, então a gente já vai começar a pensar no que define a pedagogia espírita. Era uma educação não tradicional. E ainda na época que a educação era extremamente repressiva, que tinha palmatória, que tinha joelho no milho, que as meninas não estudavam com os meninos, ele fez uma escola mista, meninos e meninas estudando juntos, que era altamente inovador na época. Hoje parece normal, mas não era na época. Eu ainda tenho 55 anos, ainda estudei colégio de freira só de meninas, né? Segundo, ele aboliu notas, provas, recompensas e castigos, né? Tudo era na base do diálogo, da afetividade, aulas ao ar livre, aulas passeio para pesquisa, debates entre as crianças. Ou seja, era uma escola muito diferente, né? E eu convivi muitos anos com uma pessoa maravilhosa que foi discípulo dele, que eu vou citar mais adiante, que é o Dr. Tomás Novelino, e que me contava como era essa escola do Eurípides Bassanufo, porque ele estudou nela, né? Ele morreu aos 99 anos de idade, e ele estudou na escola de Eurípides e me contava todos os detalhes dessa escola, que estão registrados no livro que o Alessandro César Bigueto escreveu, que foi uma tese de mestrado aqui na Unicamp, sobre Eurípides Bassanufo, né? Então, vejam, quem inaugura a pedagogia espírita é Eurípides, mas ele não escreveu nada teórico, ele praticou. Ele praticou, e essa escola, ela era uma escola que chegou a ter, em Sacramento, uma minúscula cidade interior de Minas, que até hoje é minúscula, imagina em 1907, né? Chegou a ter 200 alunos, e ele fazia o que em relação ao espiritismo? Isso é importante. Ele não doutrinava os alunos no espiritismo, ele tinha aula de religiões comparadas, nas quais também o espiritismo era ensinado. Porém, as crianças não eram doutrinadas, catequizadas no espiritismo, porque numa proposta pedagógica há que se ter respeito pela fé de cada um. A gente não pode ser doutrinador, né? E por isso que na pedagogia espírita, como nós a concebemos, nós trabalhamos com o diálogo interreligioso, com o ensino interreligioso, né? Muito bem. Durante o século XX, nós tivemos várias pessoas que desenvolveram ou deram ideias ou fizeram práticas dentro da proposta da pedagogia espírita. Nós vamos citar aqui alguns: Anália Franco, Tomás Novelino, Vinícius, Herculano Pires, Ney Lobo. Cada um vou falar alguma coisa. Anália Franco, essa mulher maravilhosa, né, que era carioca, mas radicou-se no estado de São Paulo e fundou mais de 100 lares no estado de São Paulo, dedicado a crianças pequenas, né? Creches, orfanatos, pré-escolas. Teve uma participação importantíssima na história da educação do Brasil. Mas, sobretudo, a Anália Franco, eu digo sempre que ela era uma mulher feminista,
né? E, aliás, todos esses grandes educadores que nós vamos citar aqui, todos eram pessoas de vanguarda, contestadoras, à frente do seu tempo, não eram pessoas conservadoras, fechadas, né? Porque o espiritismo é progressista, o espiritismo é uma doutrina de libertação, e o próprio Kardec era uma pessoa dessa maneira, né? Embora o movimento espírita no Brasil tenha se tornado extremamente conservador, né? E não seguiu esses grandes iniciadores do espiritismo, que foram Kardec, Leon Denis, Eurípides, Anália Franco e tantos outros. Só para contar para vocês um pouco da história da Anália Franco. Ela começou a praticar a educação aos 18 anos de idade. Sabe como? Quando ela tinha 18 anos de idade, vocês viram que ela nasceu em 1853. Ainda existia escravidão no Brasil. E aí o que acontece? Já quando ela fez 18 anos, houve a lei do ventre livre. Vocês sabem da lei do ventre livre. As crianças que nasciam filhos de escravo não podiam mais ser escravos. E o que os fazendeiros faziam? Jogavam as crianças fora. Eles queriam sustentar criança que não ia ser escravo deles. Jogavam para fora. A Anália Franco começou acolhendo essas crianças que estavam sendo enjeitadas pelas fazendas que eram filhos de escravos, né? Então, e ela se torna abolicionista, republicana, e vai trabalhar pela inclusão dos negros. Isso também é muito importante, que tanto Eurípides quanto a Anália Franco fizeram. Vocês sabem que, quando houve a libertação dos escravos no Brasil, nunca houve um projeto de inclusão social dos negros. Eles foram liberados, mas em seguida foi trazido italiano, japonês, os imigrantes, para trabalharem na lavoura, no lugar dos negros. Os negros não tinham lugar para ser empregados, né? Então eles foram excluídos socialmente. E havia uma teoria. E por que trouxeram os imigrantes? Vocês sabem por que isso? Porque havia uma teoria da necessidade de branqueamento da raça. Era uma teoria eugênica, pré-nazista, de dizer que a nossa raça era inferior porque tinha muito mulato, muito mestiço. Então tinha que trazer alemão, italiano, né, japonês, gente superior para trabalhar, né, e os negros não foram incluídos. Então vejam, tanto Eurípides quanto Anália Franco, neste momento histórico, fazem um trabalho de inclusão do negro, porque tanto Eurípides quanto Anália não só acolhem crianças negras como alunas, como eles têm professores negros, coisa que era impensável no virar do século XIX para o XX. E os dois fazem isso, porque a doutrina espírita é essencialmente igualitária. Nós sabemos que nós podemos reencarnar homem, mulher, negro, branco, chinês, japonês, e somos espíritos, né? Então é uma ideia de igualitarismo essencial que existe dentro do espiritismo. Então eles de fato praticaram isso. Outra coisa, a questão da mulher. O que era a mulher? Ainda hoje, em pleno século XXI, vocês sabem que o Brasil é um dos lugares onde tem mais violência contra a mulher, morte de mulheres, vocês sabem disso, nas estatísticas tristes e horrorosas. Vocês imaginem 100 anos atrás, mulher não podia votar, mulher não tinha maioridade legal, ela passava da tutela do pai para a tutela do marido. Mulher não podia trabalhar, não podia votar, não podia nada, né? Aí o que acontecia se uma mulher, entre aspas, desse um mau passo na vida? Significa perdesse a virgindade e, pior, tivesse um filho sem ter um marido, né? O que acontecia com essa mulher? Ela tinha 3 opções. Se fosse rica, convento ou hospício. Se fosse pobre, prostituição, né? Porque ninguém ia querer ficar com essa mulher. A mãe solteira era totalmente mal vista. E ela não podia trabalhar, ninguém ia querer casar. Olha só a desgraça. Pois o que fez a Anália Franco? Ela criou uma colônia para as mulheres, para acolher estas crianças, que eram consideradas bastardas, e para profissionalizar as mulheres. Então, ela profissionava as mulheres que se tornavam contadoras, artesãs, ou professoras dessas 100 escolas que ela fundou, né? Então vejam que trabalho revolucionário. E nessas escolas ela era conhecida publicamente como espírita, e ela se inspirava em Pestalozzi, se inspirava em Frober,
e também praticava o ensino interreligioso, respeitando a religião de todas, mas trabalhando a espiritualidade, a oração, a devoção, os valores morais, etc. Né? Então foi uma mulher fantástica. E Eurípides e Anália se encontraram. Uma vez a Anália Franco ela tinha uma companhia de teatro feminina que viajava pelo interior de São Paulo para angariar recursos para as escolas. E ela foi para Sacramento com essa companhia de teatro, teve um encontro com Eurípides Barçanufo, e os dois morreram da mesma causa, com alguns meses de diferença, gripe espanhola, que vocês sabem que matou milhões no mundo. E matou Eurípides em novembro de 1918 e Anália Franco em janeiro de 1919. Então, os dois morreram da mesma causa. Bom, aí está Dr. Tomás Novellino, com quem eu convivi, tive a graça, a honra e a alegria de conviver durante muitos anos, fui amiga dele, ia constantemente à Franca e registrei, gravei todas as suas memórias, enfim, uma pessoa maravilhosa, e ele estudou com Anália e com Eurípides, com os dois. Infelizmente, por um motivo triste, porque ele ficou órfão de pai e de mãe aos 6 anos de idade e foi posto num orfanato da Anália Franco. E depois estudou com Eurípides e ele contava sobre os dois. E o que ele fez, então? Ele se formou em medicina no Rio de Janeiro, depois de estudar com Eurípides. E o que aconteceu? Ele fundou em Franca, interior de São Paulo, 3 educandários e 1 educandário em Sacramento. 4 educandários ele fundou, 3 Fundação Educandário Pestalozzi e em Sacramento Eurípides Barçanufo. 4 escolas ele fez. Nessas 4 escolas chegaram a estudar 3.000 alunos em período integral de maneira gratuita. E o que ele fazia para sustentar essas escolas? Ele fundou uma fábrica de sapatos cujo lucro era todo para sustento das escolas. Tinha uma fazenda cuja, olha só, na década de 70, né, ele já tinha agricultura orgânica nessa fazenda, leite tirado da vaca de maneira que a vaca não sofresse, tipo A, e tudo isso as crianças das escolas se alimentavam de uma alimentação vegetariana dessa fazenda, onde ele também fez o segundo maior observatório astronômico do Brasil. Ele mesmo montou as lentes. Então, era uma pessoa fora de série, mas ele me dizia, ele morreu no ano 2000, ele me dizia o seguinte, porque quando eu fui conhecer as escolas dele, eu já conhecia Eurípides, já estudava pedagogia, etc., e eu fiquei um pouco decepcionada, porque as escolas eram escolas convencionais. Tudo bem que tinha aula de artes, aula de música, tinha essa alimentação vegetariana, tinha um momento da espiritualidade, mas eram escolas normais, não tinham a inovação de uma escola de Eurípides, que não tinha nota, não tinha prova, não tinha, todo mundo fazia com liberdade, não era. E eu perguntei, mas doutor, por que o senhor não aplicou a pedagogia de Eurípides aqui, na sua escola? Ele falou assim, acontece o seguinte, nós não temos ninguém que saiba o que é a pedagogia espírita, ninguém preparado para fazer isso, né? Então não tenho como, sozinho eu não posso fazer uma pedagogia diferente. E isso ficou na minha cabeça, isso que ele me falou, né? E vocês já vão ver o que eu vou fazer com essa informação, né? Muito bem, temos o Vinícius Pedro de Camargo, que era de Piracicaba, e se tornou espírita, estudou em colégio protestante, um colégio piracicabano protestante muito famoso. Teve uma professora que era Mrs. Ward, que era protestante, mas que tinha inspiração também de Pestalozzi. Olha só como é que as coisas se encontram. E depois, quando ele foi para São Paulo, ele se dedicou à ideia da educação, escreveu alguns livros muito bonitos, O Mestre da Educação, Na Escola do Mestre, onde ele trata do cristianismo e do espiritismo como propostas de educação. E fundou depois, na década de 50, o Instituto Espírita de Educação em São Paulo, que virou depois uma escola, a Escola Hilário Ribeiro, que infelizmente depois foi sumariamente fechada, né?
porque os espíritas até hoje não valorizaram convenientemente a educação. Aqui mesmo em Campinas tínhamos um colégio espírita, Paternon, que eu vim inclusive fazer palestra, foi fechado, né? Infelizmente essa é uma característica. A gente tem hospitais, creches, um monte de centro espírita, mas escolas e universidades espíritas mínimas, né? E quando tem, fecha. Então isso é um problema seríssimo. Vejam só como é que ele define educação. Educar é extrair do interior e não assimilar do exterior. Isso é socrático. O que significa, então, dentro da concepção da pedagogia espírita, educar? Não é colocar coisas dentro da cabeça e do coração do indivíduo. É despertar uma alma, é acordar uma consciência, é deflagrar um processo de autoeducação e de autoconstrução. Porque espiritamente a gente não compreende que nós somos os artífices de nós mesmos, como o Espírito da Verdade disse, sede vós os artífices da vossa imortalidade. Então o caminho da educação é um caminho de autoconstrução, ninguém educa ninguém. O educador é aquele que desperta no educando a vontade de se educar, né? É essa a ideia básica que perpassa toda a pedagogia espírita. E aqui chegamos no Ney Lobo, outra pessoa com quem eu convivi durante muitos anos, né? Ney Lobo era do Paraná, de Curitiba, era militar, era formado em filosofia, educador, e havia já o Instituto Lins de Vasconcelos, que havia sido fundado na década de 20, no Paraná, né? O Instituto Lins de Vasconcelos foi um espírita que deixou uma grande herança para a Federação Espírita do Paraná, mas deixou no testamento que esta herança tinha que ser usada para uma escola. E foi fundado o Instituto Lins de Vasconcelos. Na década de 60, o Ney Lobo assumiu a diretoria dessa escola. E ele fez uma revolução na escola. Isso em plena ditadura militar. Vejam bem, mas como ele era militar, ele tinha poder para fazer. E ele fez uma educação democrática em plena ditadura. O que ele fez? Primeiro, ele sempre contava, eu entrei na escola, a primeira coisa que eu fiz, eu vendi todas as cadeiras e carteiras, né? Ele construiu uma cidade mirim, para as crianças terem a assembleia, a prefeitura, o banco, a casa ecumênica de oração, a venda, tudo para as crianças exercitarem a cidadania. Então as crianças elegiam o prefeito, tinham assembleia, né? Quando o prefeito era eleito, o prefeito da cidade de Curitiba vinha prestigiar a posse do prefeito mirim do Instituto Lins de Vasconcelos, né? E assim por diante. E com os mais velhos, ele também fazia assembleia, fazia trabalhos em grupo, de cooperação e não competição. Então ele fez uma experiência maravilhosa, né, do ponto de vista pedagógico. Depois que ele saiu de lá, teve que sair, não ficou, né? A escola regrediu, não teve mais esse avanço. Mas a cidade mirim continuou. Só para contar a história para vocês, uma história triste. Quando foi em 1998, havia uma diretoria na escola, entre 97 e 98, que queria reavivar a pedagogia espírita na escola. Então chamaram o Ney Lobo, chamaram a mim, para nós fazermos uma capacitação com os professores, e essa diretoria queria de novo retomar as ideias, porque aí então o Ney Lobo tinha já lançado vários livros, principalmente Filosofia Espírita e Educação, onde ele coloca a parte teórica do que ele fez no Instituto Lins de Vasconcelos. E eu também, a gente tinha lançado livros e tal, e aí nos chamaram para isso. Depois de 2, 3 meses que nós estávamos fazendo a capacitação, a Federação Espírita do Paraná simplesmente destituiu a diretoria e entregou a escola para ser explorada comercialmente por um desses grandes grupos que são apenas de educação comercial, estrangeiros, e então foi arrendado por tempo indeterminado para essa. Então não tem mais pedagogia espírita, não tem mais nada. Só que a cidade mirim é uma coisa tão importante que foi tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então o Ney Lobo, com 80 e tantos, 90 anos de idade, ele andava na carteira com uma foto e mostrava para todo mundo. Ele tirou uma foto diante do cartaz, do outdoor, Cidade Mirim de Curitiba, Patrimônio Histórico da Humanidade.
e ele na frente. Só que ninguém fazia nem a alusão a ele que fez a cidade e nem a pedagogia espírita que foi que inspirou a ideia da cidade, né? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que nós temos aí vanguardeiros, pioneiros, pessoas que lutaram pela pedagogia espírita, pela educação, pela via educativa pedagógica do espiritismo, mas nunca tiveram o apoio do movimento federativo. Nunca. Nem eu tenho, né? Não tenho. E não, ninguém tem, porque as federações não se interessam na educação, se interessam na catequese, se interessam na doutrinação. Porque quando a gente catequiza, a gente domina. Quando a gente educa, a gente liberta e não tem mais dominação. Nenhum poder instituído gosta de educação. Nem poder religioso, nem poder político, nem poder econômico. Os poderes gostam de manter o seu próprio poder. E a educação é sempre libertadora. A educação ensina a pensar, a educação verdadeira, né? Ensina a pensar, ensina a criticar, ensina a questionar, ensina o indivíduo a pensar por si mesmo. Isso não interessa a ninguém. Aliás, nem ao domínio das trevas, né? Dentro dos espíritos obsessores também não oferece. Então, não interessa, né? Então vejam alguns princípios desenvolvidos por Ney Lobo que são inspirados em Pestalozzi, em Rousseau, em Comênios. Princípio da atividade, a gente aprende fazendo e não ouvindo falar. Cooperação e não competição. Então as crianças da Lins Vasconcelos não competiam entre si as notas, cooperavam em trabalhos, né? Autossuperação e não avaliação. Então a criança se autoanalisava e se autoavaliava, né? Então, melhorei nisso, melhorei aquilo. Não, eu vou me comparar ao outro, eu vou me comparar comigo mesmo. E, por fim, reparação e não punição, né? Ou seja, algum problema a gente conversa e vê se a pessoa propõe ou negocia uma reparação de alguma coisa e não punir heteronomamente, castrativamente, e a criança, ou o aluno, né, se sente humilhado pela punição. É construir o sujeito moral e não fazer dele um sujeito obediente apenas. Aí vocês veem a cidade Mirim, olha aí. E chegamos no Herculano Pires, com quem eu convivi durante muitos anos. Quando ele faleceu, desencarnou, eu tinha 16 anos de idade. Mas como eu era um pouco precoce, eu já conversava com ele, já tinha lido várias obras de Kardec, já li os livros dele, enfim, e para mim me influenciou muitíssimo, né? Ele era uma pessoa fantástica também. Se até Herculano Pires, a pedagogia espírita tinha sido uma coisa prática, mas não tinha começado a ser teorizada. Quem começa a teorizar é Herculano Pires. Ele publica a Revista de Educação Espírita antes do Ney Lobo publicar os livros Filosofia Espírita e Educação. Quando ele publica a Revista Educação Espírita, o Ney Lobo estava fazendo a experiência lá, e ele inclusive faz uma reportagem sobre isso. Fala sobre Tomás do Avelino, fala sobre Eurípides, e começa a teorizar a pedagogia espírita e cria o termo pedagogia espírita, que até hoje é controverso, porque muita gente já me falou, por que você não muda esse termo? Esse termo, ele provoca preconceitos com os não espíritas, né? Porque espírita parece uma coisa religiosa, dogmática. Eu falei, então, primeiro que se eu recebi dos meus antecessores esse conceito, eu não vou trair, né? E segundo, cabe-nos resgatar o nome espírita, que não é algo dogmático, fechado, e nem doutrinante, nem catequético. O espiritismo verdadeiro, ele é aberto, ele é dinâmico, ele é dialógico, ele é crítico. Então, cabe-nos resgatar este conceito através da pedagogia espírita. O Herculano não só criou o termo pedagogia espírita, como criou também o termo interexistencial. O que é isso? Ele vivia na época dos filósofos existencialistas franceses, Jean-Paul Sartre, o alemão Heidegger e tantos outros. Só que estes existencialistas eram ateus, eram materialistas, né? Então ele criou uma proposta de existencialismo espiritualista, espírita, chamado de interexistencialismo, que a gente não existe apenas no aqui e agora, mas a gente interexiste no tempo e no espaço, como espíritos que somos, né? Então trazemos uma bagagem do passado e também nós não vivemos fechados dentro do corpo. A gente se comunica telepaticamente, a gente sonha, a gente tem mediunidade, ou seja, somos interexistenciais. E a gente entendendo a criança como um ser interexistencial, a educação tem que mudar também.
né? Porque temos outra visão do que é a criança, do que é o desenvolvimento da criança, que não é só biológico, que não é só psíquico, que não é só social, mas também é interexistencial, né? Então, é essa a contribuição do Herculano. Aí entramos nós na história. Primeiro em 1991, antes desse daqui, eu defendi a tese na USP sobre pestalose. Por que isso? Vou contar para vocês. Quando eu comecei a pensar na pedagogia espírita, a primeira coisa que eu lancei foi, aos 21 anos de idade, em 1984, A Educação da Nova Era. É um livrinho pequeno, mas lá eu já esboçava tudo que eu ia fazer no resto da vida. E o que acontece? Eu comecei a ver que a gente só poderia tratar de pedagogia espírita se a gente conhecesse bem as heranças que o Kardec recebeu. O primeiro deles, pestalose, né? Não dá para entender Kardec sem conhecer Pestalozzi, sem conhecer Rousseau, sem conhecer Comênios. Fui descobrindo isso. Então, a minha tese de mestrado foi o Pestalozzi, em 91. Depois, em 97, lancei a primeira edição do Educação Segundo o Espiritismo, que é o meu maior best-seller, que já tem 21 anos, né? Já reescrevi ele várias vezes, inclusive a edição que tem aí à venda é uma edição completamente reescrita em 2012, porque a gente muda, o mundo muda, e a gente tem que sempre se manter atualizado, né? Não pode se fechar num dogma. E aí o que acontece? Lembram que o Dr. Tomás Novellino falava, ninguém sabe o que é pedagogia espírita, ninguém sabe, ninguém está preparado para aplicar. Então eu tive a seguinte ideia, inspiração. Vamos então, primeiro, criar uma editora para publicar coisas que deem subsídios para a formulação de uma pedagogia espírita. E depois fiz minha tese de doutorado, que também está aí à venda, na USP em 2001, sobre pedagogia espírita. Demorei 5 anos para entrar, né? E só deixo contar uma particularidade para vocês, porque foi o seguinte, eu já tinha desistido, né? 5 anos não consegui entrar, tentei na PUC, na Unicamp, na USP várias vezes, em todo lugar, né? Imagine, pedagogia espírita ninguém queria saber. E aí eu cheguei a falar, não vou fazer, para que eu vou perder tempo com isso? Para mim tanto faz ser doutora, não ser doutora, não estou interessada em títulos e tal, não sei o quê. Enfim, mas os espíritos insistiram comigo, não, você tem que fazer, tá bom, né? Então vou lá tentar de novo. Consegui entrar. Quem me apoiou foi um católico e uma judia, né? Me apoiaram para entrar na USP para fazer a pedagogia espírita. Fiz. E aí depois eu vim a entender que, de fato, tinha que ser feito isso. Por quê? Porque se eu escrevesse 1 livro, 2 livros, 3 livros, 10 livros, né, só para espíritas, que não passasse pelo mundo acadêmico, eu podia escrever qualquer coisa que todo mundo ia achar ótimo, porque os espíritas acolhem tudo, acham ótimo. Agora, você ter que fazer uma coisa sobre pedagogia espírita diante de uma banca de 5 pessoas que não são espíritas, na USP, ainda teve financiamento do CNPq, tá? Ou seja, tinha que ter muito grande fundamento, né? Muito bem fundamentado tinha que ser. Então, eu acho que era realmente importante que se fizesse isso. E aí eu passei também a entender que é preciso que a gente tenha um discurso mais consistente, mais profundo, mais coerente do que esse discurso que é feito geralmente no movimento espírita, muito ralo, muito palestrinha, muito repeteco, vocês vê uma palestra, vê todas, né? Enfim, então nós precisamos formular um conhecimento espírita com consistência. E por isso que o diálogo com a academia é importante, embora não a submissão total a ela, porque a academia, hegemonicamente, é materialista, né? Mas temos que entrar com um paradigma novo de maneira consistente e profunda, que é o que Kardec queria fazer, né? Bom, aí, em 2004, então, nós criamos a Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, né? E aí vocês lembram, mais uma vez, Dr. Tomás Novellino, nós não temos gente preparada, lançamos livros na editora, então vamos fazer um curso de pós-graduação de Pedagogia Espírita. Nós estamos agora na 14ª turma, né? No curso de pós-graduação de Pedagogia Espírita. Já tivemos 13, atualmente está 13ª, 14ª em
em andamento, né? É um caráter interdisciplinar, público de todas as áreas, professores, mestres, doutores, espíritas e não espíritas, né? Atualmente temos mais de 80 monografias que foram feitas durante esse período. Enfim, precisamos produzir conhecimento com uma consistência. E também outra coisa que passamos a fazer, congressos de pedagogia espírita e de educação e espiritualidade. Não sei se eu vou voltar a fazer um congresso desse, espero que algum dia, porque são congressos caríssimos, né? E agora com essa crise, Nossa Senhora, né? Mas enfim, nós fizemos 5 congressos brasileiros de pedagogia espírita e 2 internacionais de educação e espiritualidade, né? Este foi o de educação, o primeiro congresso internacional de educação e espiritualidade, que foi em 2010. O segundo, que eu vou mostrar já, foi em 2014. Qual o objetivo disso? O objetivo, primeiro, a pedagogia espírita se colocar em diálogo com outras pedagogias. Então, nesses congressos, vieram pessoas da pedagogia Montessori, pedagogia Waldorf, Paulo Freire, o próprio José Pacheco veio nos congressos, mas também trazer pessoas que trabalham dentro da pedagogia espírita, com escolas, com propostas alternativas, ou seja, eram congressos científicos mesmo, tanto que esse livro aí tem com todas as publicações, todos os artigos internacionais e nacionais, com comissão, com tudo, né? Ou seja, é uma coisa bem articulada do ponto de vista para produzir conhecimento sério, né? E em 2012 nós fundamos em São Paulo um espaço chamado Espaço Pampédia, que não existe mais. Eu vou falar agora para vocês o que existe hoje. Esse Espaço Pampédia, aí nós começamos a gestar o projeto que nós temos hoje, que é a Universidade Livre Pampédia. Nesse tempo nós éramos financiados pela Capemisa Social do Rio de Janeiro, que depois deixou de nos financiar, e desde então nós estamos quase morrendo para manter as portas abertas, né? E eles começaram, além de nos ajudar com várias coisas, a financiar essa série aqui, que também está aí, que nas últimas coleções que nós estamos vendendo, que é a série das grandes pessoas. Que ideia foi essa? É uma ideia que eu tinha há muitos anos e só consegui levar adiante por causa do apoio financeiro da Capemisa. O que é isso? Nós sabemos que hoje nós temos um dos grandes problemas da atualidade, e entre jovens, adolescentes e até crianças, é um vazio existencial que está levando ao suicídio, às drogas, à automutilação. O caso de suicídios entre adolescentes e jovens tem crescido exponencialmente, no Brasil inclusive, né? E a que se deve isso? Se deve pelo vazio existencial. Esse vazio existencial é falta de sentido, né? Um desânimo generalizado, uma apatia, uma falta de perspectiva, né? Também isso se deve à falta de afeto, à falta de olho no olho, à falta do toque, essa convivência que o Regis de Moraes estava falando, né? E isso tudo vai deixando o indivíduo cada vez mais esvaziado de sentido. E uma das coisas que nós enfrentamos também no mundo contemporâneo é a descrença do ser humano com ele próprio, né? Então todo mundo fala, ser humano não tem jeito mesmo, ninguém presta, não é isso que é esse discurso que a gente ouve o tempo inteiro? Ou seja, uma descrença na possibilidade que o ser humano tem de transformar o mundo, de ser melhor, de colocar suas potencialidades divinas à tona, porque nem potencialidades divinas se vê mais no ser humano. Então nós pensamos o seguinte, fazer uma série para infanto-juvenil, para recuperar grandes figuras da humanidade que são exemplos motivadores para as novas gerações. Exemplos que são pessoas de todas as religiões, porque a gente trabalha com diálogo interreligioso, pessoas de várias profissões, de várias épocas, mas todas elas em comum. Pessoas que fizeram a diferença. Porque para mostrar para as novas gerações que uma pessoa pode sim mudar o mundo. Uma pessoa pode fazer a diferença no seu meio. Então, só para vocês verem quem são essas pessoas que nós temos aí nessa coleção. Gandhi, Pestalozzi, Kepler, astrônomo, né? Dona Anália Franco, que eu acabei de falar, Jesus e Buda, né? Bach e Maria Teresa do Calcutá, Francisco de Assis, Martin Luther King, Comênios Fabiano de Cristo, Paulo de Tarso e Janusz Korczak. Janusz Korczak é um educador médico judeu polonês que morreu com as suas 200 crianças num campo de concentração nazista, uma pessoa maravilhosa. Jan Hus,
Bezerra de Menezes, Montessori, Mandela. Então vocês veem aí pessoas de todos os continentes. E tínhamos outros que queríamos publicar, mas como pararam o financiamento, não pudemos mais, né? E temos as últimas coleções aí à venda. Vamos ver quando que a gente vai conseguir editar de novo, né? Bom, em 2014, então, tivemos o 2º Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, com 30 palestrantes do Brasil, da África, dos Estados Unidos, Europa e América Latina. Foi um evento maravilhoso. E aí, com tudo isso, o que nós observamos? O que é, então, a pedagogia espírita, com todo esse trabalho? Primeiro, resgate do espiritismo como ciência, como filosofia, como projeto cultural de impacto na sociedade. Por quê? O espiritismo no Brasil se tornou mais uma religião, como as outras religiões, com rituais, com hierarquias. Não exatamente, mas não substituímos a hóstia pelo passe, pela água fluida, substituímos o padre no púlpito, o pastor fazendo a pregação pelo dirigente, pelo palestrante, né? Então nós temos, isso não sou eu que digo, né? Eu fui agora, estou participando de um documentário, sou roteirista e pesquisadora para um documentário que vai sair o ano que vem, que chama-se Em Busca de Kardec. Um documentário que vai ser de 8 episódios, estamos negociando, vamos ver se sai na Netflix, né? São 8 episódios. E eu fui para a França, aqui viajei o Brasil inteiro, etc., para entrevistar antropólogos, sociólogos, historiadores não espíritas, né, que estudam o espiritismo, e também entrevistamos espíritas franceses, espíritas brasileiros, lideranças, enfim, é um documentário que vai dar voz a todas as vozes, né? E todos os sociólogos e antropólogos, todos, dizem o seguinte: o espiritismo é uma religião brasileira, porque Kardec não fundou religião, né? Kardec pretendia uma filosofia, uma ciência, com consequências morais, espirituais, mas ele fala o tempo inteiro: o espiritismo não é religião, não é religião. Por quê? Religião é uma coisa fechada, dogmática, né? E o que acontece é que isso nos fechou num gueto, Então, quando a gente recupera o espiritismo como ciência, como filosofia, como um projeto cultural, é para ter diálogo com a sociedade, para impactar, para influenciar a sociedade, né? E essa é a ideia que nós trabalhamos. Isso não significa que nós neguemos o aspecto religioso do espiritismo, mas a religião é entendida como espiritualidade, como oração, como conexão livre e direta do ser humano com Deus, sem necessidade de intermediação, né? Que é isso que o espiritismo propõe, não é isso? Então, só que aqui nós criamos muitas sistemáticas, muitas coisas que estão bem distantes do que Kardec pretendia. A pedagogia espírita tem um caráter não proselitista, ou seja, nós praticamos o ensino interreligioso. O que significa isso? Por exemplo, na nossa pós-graduação de pedagogia espírita, nós temos o sheik muçulmano, a monja budista, o rabino, todos que vêm dar aula sobre as suas respectivas visões, porque nós temos que dialogar com o outro. E o espiritismo diz que a verdade está em toda parte e que a gente tem que reconhecer onde ela se apresenta, né? E a gente tem que, então, agir de maneira respeitosa e tolerante, inclusive combatendo a intolerância e o fanatismo religioso que impera na nossa sociedade hoje em dia. A interdisciplinaridade, ou seja, a conexão de todos os temas e de todas as áreas do conhecimento, e introduzir a temática do espírito na educação. Esta é a ideia fundamental. E assim nasceu, em 2015, a Universidade Livre Pampédia, que é o último slide que eu vou botar aqui. Espera aí. Aqui. Não, como é que está aqui? Não estou vendo. Abre. O segundo, para a gente encerrar aqui. Aí, é que eu estou com óculos de longe, não enxergo. E aí chegamos, então, hoje em dia, nós temos o projeto da Universidade Livre Pampédia. Porque eu pensava de início que ia fazer uma escola, nos moldes de Eurípides, ou da Anália Franco, uma escola para crianças. Mas depois fui vendo que
as escolas acontece o seguinte: a pessoa funda a escola, depois ela morre e a escola acabou, né? Então, o que nós temos que justamente preparar pessoas para fazer muitas escolas, né? Então, por isso que nós pensamos em fazer uma universidade livre que dê essa proposta de trabalhar várias ideias na área da educação. Então, Pampédia é inspirado no Comênios, né? Educação, espiritualidade e ação social, ensinar tudo a todos para transformar o mundo. Nossa missão: contribuir para um novo paradigma educacional de liberdade para quem pesquisa, para quem ensina e para quem aprende, numa experiência pedagógica alternativa, integral, plural e interdisciplinar. Quem nos inspira? Este grande homem, Comênios, né? Comênios, que foi um educador tcheco, pacifista, né? Que propunha o ecumenismo em pleno século XVII, né? E criou essa ideia da Pampédia, educação universal, de ensinar tudo a todos. Aí o livro que nós publicamos pela primeira vez no Brasil, que está aí também, e eu vou ler para vocês a definição do Comênios de educação, que para mim é a melhor que existe. Nosso primeiro desejo é que todos os homens sejam educados plenamente, em sua plena humanidade. Não apenas o indivíduo, não alguns poucos, nem mesmo muitos, mas todos os jovens, reunidos individualmente, jovens e velhos, ricos e pobres, de nascimento elevado e humilde, numa palavra, qualquer um cujo destino é ter nascido ser humano. De forma que, afinal, toda a espécie humana seja educada, homens de todas as idades, todas as condições, de ambos os sexos e de todas as nações. Nosso segundo desejo é que todo homem seja educado integralmente, formado corretamente, não num objeto particular, em alguns objetos, ou mesmo em muitos, mas em tudo que aperfeiçoa a espécie humana, para que ele seja capaz de saber a verdade e não seja iludido pelo que é falso, para amar o bem e não ser seduzido pelo mal, para fazer o que deve ser feito e não permitir o que deve ser evitado, para falar sabiamente sobre tudo com qualquer um, quando necessário, e não ser estúpido em nenhum assunto. E, finalmente, para lidar com as coisas, com os homens e com Deus, em todos os sentidos, racionalmente e não precipitadamente, e assim nunca se afastando da meta da felicidade. Ou seja, o objetivo da educação é a felicidade humana. E como se atinge a felicidade? Através do desenvolvimento integral do ser humano. Não é do ser e não do ter. E por fim, educado em todos os aspectos, não para pompa e exibição, mas para a verdade, quer dizer, para tornar os homens o mais possível a imagem de Deus na qual foram criados, verdadeiramente racionais e sábios, verdadeiramente ativos e espirituais, verdadeiramente pios e santos, e assim verdadeiramente felizes e abençoados, tanto aqui quanto na eternidade. Em suma, para iluminar todos os homens com a verdadeira sabedoria, para ordenarem suas vidas com verdadeiros governos e para uni-los a Deus com verdadeira religião, de modo que ninguém se equivoque em sua missão nesse mundo. Veja como é amplo, profundo. O objetivo da educação é moral, é ético, é político, é religioso, é espiritual, é cognitivo, é em todos os sentidos, né? Bom, nós temos corpo docente de mestres e doutores, inclusive o Regis dá aula na nossa Universidade Livre, nosso curso de pós-graduação de Pedagogia Espírita. Desde a primeira turma ele dá aula, né? Que foi lá em 2005. Pesquisadores de todas as áreas, convidados internacionais, os participantes, pessoas de diversas áreas profissionais, pessoas de diversos estados, pessoas de várias correntes religiosas, né? Onde estamos atualmente em Bragança Paulista, num lugar bem verde, bem gostoso, né? Nossas aulas. E aí vocês vão perguntar, uma universidade, então tem faculdade de quê? Não tem faculdade nenhuma, porque não é uma universidade convencional. É um centro livre de estudos. Nós temos cursos de pós-graduação, curso à distância, cursos livres, sempre de maneira interdisciplinar. Se vocês quiserem depois entrar no nosso site, vocês vão saber mais. Algumas coisas do que fazemos, né? Curso online, pós-graduação, um projeto da terapia pedagógica, oficinas, workshops, congressos, eventos e edição de livros. Então, só para vocês terem ideia, alguns cursos que nós temos online. Educação segundo o Espiritismo, por exemplo, que é o meu livro. Curso de espiritualidade na educação. Curso de temas políticos. Por exemplo, esse eu criei porque todo mundo anda dizendo tanta barbaridade na internet sobre política. Então, não é um curso partidário para dizer partido Y ou X.
É para dizer o que é política, o que é democracia, o que é poder legislativo, o que é poder executivo, o que é, sabe, coisas básicas que ninguém sabe, né? Assembleia, etc. Dentro desse diálogo interreligioso, né? Um curso sobre Evangelho segundo o Espiritismo, Analectos de Confúcio. Olha, temos também coisas sobre ateísmo. Esse livro é muito interessante, O Espírito do Ateísmo. É um ateu que propõe uma espiritualidade para ateus, um grande filósofo francês, André Comte Sponville. O Manifesto Comunista, porque todo mundo fala do comunismo e ninguém sabe o que é. O Zygmunt Bauman, que é um sociólogo contemporâneo, morto há 2 anos atrás, muito interessante, que discute o consumismo, a ética no mundo capitalista. Olha, educação dos clássicos contemporâneos, Maria Montessori, Rudolf Steiner, Korczak, Paulo Freire. Por exemplo, o que é liberalismo, o que é socialismo, né? O que é anarquismo, tudo isso, né? É uma universidade livre, plural, para aprendermos a pensar. Por exemplo, o budismo, né? Bhagavad Gita, que é o livro hindu, ao Corão, e assim é, né? Se vocês quiserem depois copiar aqui o site, o blog, para vocês entrarem e darem uma olhada. Então é isso, gente. A pedagogia espírita é um projeto em construção, não tem uma definição totalmente fechada, porque há muito a ser desenvolvido. Nós precisamos pesquisar, por exemplo, qual o impacto da reencarnação, como que a gente observa na criança suas heranças do passado, o que é do passado, o que é do psiquismo dos pais, o que é do meio social. Isso tudo precisa ser pesquisado, precisa ser desenvolvido. Nos próximos 100 anos nós vamos realmente firmar uma pedagogia espírita. Mas já temos as bases, os fundamentos, as ideias fundamentais, as pesquisas, e é isso que nós estamos trabalhando para difundir. Eu agradeço a participação de todos. Eu vou dizer o seguinte, como atrasou demais a minha palestra, porque era para ser 2h30, né? E eu tenho um compromisso em Bragança Paulista, às 6 horas tem que estar lá. Então eu vou encerrar a palestra, estarei lá até 5:45 para autógrafo. Depois eu vou zarpar porque eu tenho que pegar a estrada, tá bom? Eu agradeço a todos. Pena, né, que a gente ficaria aqui ouvindo a Dora por mais 1 hora, 1h30, né? Muito conteúdo. Dora, gratidão imensa pela sua disponibilidade, pela sua gentileza de estar conosco, pela sua capacidade de dividir o seu conhecimento conosco. Isso é missão, gratidão. A gente pôde beber disso hoje. Não deixem de comprar os livros da Dora, conhecer mais sobre essas figuras tão importantes para a história da humanidade, né? Não são pessoas importantes só para a pedagogia ou para o espírito, são figuras fundamentais para a história da humanidade, né? Dora vai estar lá autografando, o café está lá, uma água, um suco, uma saladinha de fruta, tem coisas lá. A gente está vendendo a marmitinha vegana, quem quiser levar para casa, tem um alimento super saudável em casa, tem lá um suco, uma água, tá bom? O pessoal da massagem está lá também, quem quiser dar uma relaxada agora, a gente ainda tem um tempinho. E quem for retornar aos seus lares, vão em paz, vão com Deus. Mas antes, eu queria fazer uma homenagem. Esse ano, essa escola, a Doctus, está completando 40 anos. 40 anos do trabalho incansável de uma família tão querida para todos nós, que nós aprendemos a construir uma amizade tão grande com a Doma, com o Célio, com a Carminha, com seus filhos. Está aqui a Valéria, que é a coordenadora pedagógica do colégio. A Doma, que eu tive a alegria de conhecer na Casa de Jesus, num trabalho mediúnico, dando passividade, ela como dialogadora, né? Tantas coisas que a gente aprendeu lá, trabalhadora de tanto tempo, que tanto ajudou a Dona Silvia e o seu Pascoal a realizar os trabalhos lá, a construir o colégio Parthenon, né? A Doma, que tão carinhosamente construiu esse colégio que vocês estão aqui hoje, que tem uma outra unidade lá no Jardim Chapadão, bem em frente da Pedreira do Chapadão, e que esse ano está completando 40 anos. Então, Dora, por favor, Doma, vem aqui receber o nosso abraço, o meu abraço em nome de todos nós da Casa de São Lucas, do Almeres e de vocês. Nosso agradecimento. É surpresa, porque é claro que se a gente falasse, ela ia dizer não. Eu que agradeço muitíssimo, né? Poder ceder essa oportunidade de ceder o espaço para tão significante
como ela falou agora, eu estava falando para a coordenadora, vai lá conhecer a faculdade, vai lá, pega uma turma, eu já estava convocando a minha coordenadora para ir lá com uma turma lá em Bragança, sabe? Então você não pode parar nunca, a gente não pode parar nunca, reconhecer o que está em volta, tem que olhar para trás e ver que a gente melhorou muito, né? Graças a Deus eu tenho conseguido com a equipe toda aqui, são 40 anos de muita, a Zailda me ajudou a fundar a escola também, né? Então eu que agradeço de ter conhecido o Reginaldo, esse psicoterapeuta enviado de Deus. Então eu só tenho a agradecer, e estou sempre às ordens, gente, minha filha, nós estamos sempre às ordens, tá? Para qualquer evento, qualquer coisa. Obrigado. E aqui recebo então das artes as flores, homenagem nossa, e uma salva de palmas para a Doma, para o Doc, por esses 40 anos. Gratidão. E posso dizer aqui com ela que eu tenho certeza que ela vai abrir a escola para a gente o ano que vem, né? Ano que vem estamos juntos de novo com o Almeres, nessa mesma época do ano, junto com o início da primavera, em setembro de 2019, estaremos aqui. Que Deus acompanhe vocês. Amém. E até breve. Gratidão.